Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é exaltado, o Senhor é glorificado. Esse é o dia que nós comemoramos a ressurreição do Senhor Jesus. E diz a palavra de Deus que nós que morremos com Cristo, na semelhança da sua morte, também ressuscitaremos com Ele, na semelhança da sua ressurreição. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor ressuscite tudo aí na sua vida, que o Senhor levante o que estava morto, caído, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, o seu lar, a sua família, e que esse seja um dia de vitória, este seja um tempo que você vai estar tendo experiências tremendas com o Senhor, que você vai estar tendo um encontro real com Deus, que a tua vida vai ser transformada para sempre. Deus quer mudar a tua vida para sempre. Diz a palavra que aquele que está em Cristo Jesus, essa pessoa é nova criatura. As coisas antigas, velhas, pecaminosas já passaram e tudo se fará novo. Tudo é novo na nossa vida e em nosso coração. Graças a Deus. Graças a Deus. Como temos dito, se você curtir aí na sua casa, se você comentar alguma coisa, hoje eu quero estar lendo o seu nome, vamos estar orando por você, pela sua casa, pela sua família. Mas eu quero nesse momento meditar com você na palavra do Senhor, no livro de Isaías, capítulo 53. A palavra do Senhor é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, ao ponto de dividir juntas e medulas e assim cumprir todo o propósito de Deus. Graças a Deus. Isaías capítulo 53. Eu quero estar lendo com você uma parte dessa mensagem, desta palavra. Eu tenho certeza que Deus há de abençoar muito a tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero dar um tempinho para que você ache aí na sua casa, na sua Bíblia, onde você estiver nesse momento. Graças a Deus, graças a Deus. Foi a sua graça, foi a graça de Deus que nos alcançou. Lindo adorar ao Senhor, glorificar ao Senhor. Graças a Deus, aleluia. Mas diz assim a palavra do Senhor, Isaías 53. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência, nem formosura. Olhamos para ele, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Senhor nosso Deus e amado Pai, louvado, engrandecido e exaltado seja o Senhor. Continue falando conosco, fala conosco, ministra na nossa vida a tua vontade e o teu querer, desde agora e para todos sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Meu amado e minha amada, diz aqui a palavra do Senhor em Isaías 53, ele começa com uma pergunta: quem creu em nossa pregação? Quem acredita? Quem dá crédito? Nos dias de hoje, quem dá crédito? Esses dias eu estou lendo, na verdade, a Bíblia toda, quero ler a Bíblia toda esse ano, e eu estava lendo sobre a época que Elias viveu aqui na terra, aonde havia uma rainha, um rei, e eles eram maus perante os olhos do Senhor.
eles faziam o que era mal, Acabe e Jezabel, e numa nação inteira, apenas, Deus declara isso para Elias, apenas 7.000 pessoas não tinham se curvado a Baal, a Astarote, apenas 7.000 pessoas não haviam se envolvido com a prostituição daquela rainha, não entraram na promiscuidade. 7.000 numa nação inteira é um número muito pequeno. Talvez seja muito falar 7.000, mas numa nação inteira era um número muito pequeno. E eu tenho pensado até o dia de hoje, como que muitas das vezes as pessoas elas são enganadas, mas por quê? Porque não dão crédito à palavra de Deus. Nós cremos, nós temos a certeza de que a salvação ela vem do Senhor Jesus. Tenho lido em outras partes, Paulo falando dessa salvação, Davi falando da salvação, e como é importante nós termos e vivermos na certeza da salvação, mas nem todos dão crédito, nem todos se atentam para isso. Eu tenho pensado no fim da nossa vida, no fim da nossa carreira, o que será? O que será, eu vou dizer para você agora, é que diz a palavra de Deus que ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois da morte segue-se o juízo, segue-se o prestar contas a Deus. E o que acontece? Diz a palavra de Deus que Jesus falou, todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente, mas todo aquele que vive e crê em mim viverá eternamente. Esse é o propósito da Páscoa. Nós falamos da Páscoa, às vezes combatemos algumas coisas sobre chocolate, sobre coelhos, o que é o verdadeiro sentido da Páscoa, mas falamos também sobre o sacrifício de Jesus na Sexta-feira Santa, na Sexta-feira da Paixão, e hoje estamos falando da ressurreição de Jesus. Esse é o dia que nós estamos comemorando essa ressurreição. Mas qual é o propósito de tudo isso? O propósito é que Deus nos amou, Deus me amou, Deus nos ama, Deus tem um propósito na nossa vida, Deus tem trabalhado em nossos corações. E nós precisamos entender que o propósito de Deus é nos salvar, é nos levar para o céu, é salvar a sua família, a sua casa, é que você venha ter uma vida eterna com Deus. Mas quem creu, quem acredita? Eu anotei aqui algumas coisas que fala que no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que o Deus deste século tem cegado os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, para que eles fiquem na obscuridade, porque quando a verdadeira luz ilumina, a pessoa é capaz de enxergar, e a primeira coisa que ela enxerga são os seus próprios pecados, são os seus erros, porque diz a palavra de Deus também no livro de João, capítulo 3, versículo 16, que Deus amou ao mundo de uma maneira tão grande, que Ele entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. E continuando ele fala assim, porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mandou a luz para um mundo em trevas, mas os homens têm amado mais as trevas do que a luz. Aí Jesus explica, ele fala, porque quando aparece a luz, todas as obras são manifestas, quer sejam elas boas ou más, mas o que aparece de podre, o que aparece de sujo, é o momento que a gente tem para falar, Senhor, eu não quero mais viver uma vida errada, uma vida pecaminosa, uma vida suja, e é o momento que nós decidimos, Senhor, afasta esse mal da minha vida, e que a Tua luz continue brilhando, e muitas pessoas começam a ter conflitos no início da sua fé, porque esse mal está saindo, e o inimigo que está lá dentro, ele não quer sair. Mas quando você pede para o Senhor, Senhor, entra com a Tua luz, entra com a Tua presença na minha vida, meu irmão, a Tua vida, ela vai mudar e vai mudar para sempre. Creia nessa palavra, é a palavra de Deus. Isaías já dizia, há milhares de anos atrás, quem creu em nossa pregação,
E ele começa a falar da vinda de Jesus, da primeira vinda. Hoje nós falamos da segunda. Ele fala que, como raiz de uma terra seca, olhamos para ele. Não era um Jesus pintado nesse quadro bonito que a gente vê. Ou o quadro pode até ser feio, mas Jesus ali no quadro é bonito. É o melhor ator de Hollywood, às vezes, que aparece. Diz aqui que ele não tinha aparência. Diz aqui que não havia formosura. Olhamos para ele, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Jesus era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Ele foi rejeitado até pelos da sua cidade. Por isso que Jesus não pôde fazer muitos milagres. Não foi esse aí o Jesus que o filho de Maria, o filho de José? Não foi esse aí que construiu lá o móvel da nossa casa? Não foi esse aí que jogava bola na rua lá de trás? E Jesus não pôde fazer muitos milagres por causa da incredulidade, por causa do desprezo que ele sofreu. E diz aqui, era como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Mas qual era o propósito de Jesus aqui na terra? Qual era o propósito de Jesus naquele tempo? E qual é o propósito de Jesus na minha e na tua vida hoje? Certamente, está dizendo aqui, ó, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores ele levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. E foi mesmo. Mas ele foi transpassado pelos meus pecados, pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Olha o que diz, isso aqui é tremendo. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e no versículo 5 mostra o que é isso: os nossos pecados, as nossas maldades, tudo de ruim na minha e na sua vida. Reconheça hoje a salvação que você precisa no Senhor Jesus Cristo. Peça ao Senhor Jesus para entrar na tua casa, na tua família, no teu lar. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a minha iniquidade, a sua iniquidade, a nossa iniquidade, a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, ele foi humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e da sua linhagem, quem dela cogitou? Porque ele foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Jesus recebeu o castigo da morte, o castigo do sofrimento, mas ele não merecia castigo nenhum. Ele recebeu o meu castigo, ele recebeu o teu castigo. Então não há outro Deus a quem você se inclinar hoje, não há outro Senhor, porque Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão através de mim, senão por mim. Tem que passar por Jesus. É por isso que nós entregamos a nossa vida para Jesus, reconhecendo que somos pecadores e Ele é a solução, Ele é o perdão. Você que reconhece que tem pecado, precisa pedir perdão. Talvez você seja uma pessoa com muitas convicções, uma pessoa com uma autoestima muito boa, mas precisa reconhecer que você pecou e você precisa de perdão para poder chegar até Deus. E Jesus é o perdão, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Muitos não reconhecem isso em vida. Jesus deixou uma passagem no livro de Lucas, capítulo 16, Jesus contou muitas parábolas, mas naquele dia não era uma parábola. A história do rico e Lázaro não é uma história, não é uma invenção. Aquilo realmente aconteceu. Rico e Lázaro, eles viveram. E diz a Bíblia que no determinado momento, Lázaro morreu e foi levado pelos santos anjos ao seio de Abraão.
Ele foi arrebatado, ele foi levado e os anjos o levaram. Arrebatado não, desculpa. Ele morreu e foi levado, a sua alma, o seu espírito, à presença de Deus. E aconteceu também que o rico morreu e foi para o inferno. E ele estando em tormentos, o rico, ele pôde visualizar ao longe Abraão sentado e Lázaro no seu seio. E falou: pai Abraão, me deixa, molha a ponta do dedo aí numa água e molha a minha língua, porque eu estou nessa chama eterna, eu estou sofrendo. É aí aonde a pessoa vai se dar conta, porque muitos naquele dia vão dizer, muitos nesse momento se encontram na pior situação de uma vida eterna, perdeu a salvação, porque morreram sem Cristo, perderam a chance, não creram, como Isaías perguntou, quem creu? Eles não creram. E Abraão fala, há um grande abismo, de modo que quem está aqui não vai para lá, quem está lá não dá para vir para cá. E depois ele fala, então me deixa ressuscitar, me deixa voltar, porque eu tenho 5 irmãos e eu preciso falar com eles, eu preciso pregar para eles não virem para cá onde eu estou. E a palavra foi, se eles não creem em Moisés e os profetas, tampouco vão se deixar persuadir, vão se convencer ainda que alguém ressuscite dentre os mortos. Não há mais jeito, não há mais solução. E aquela história encerra assim. Eu quero dizer para você que essa história se repete todos os dias, a todo instante. O livro de Provérbios fala que o inferno é um local que nunca diz, basta, chega, acabou, não dá mais. Ainda cabe muita gente lá. E nesses dias que nós estamos acompanhando a morte de muitas pessoas por conta do vírus, do coronavírus, do Covid-19, nós precisamos pregar o Evangelho para que essas pessoas todas entreguem a sua vida ao Senhor. Porque diz a palavra de Deus, que todo aquele que confessar a Jesus como Senhor e no seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. E eu quero dizer para você que essa história que Jesus contou, que ele falou assim, se eles não acreditam em Moisés e os profetas, e hoje eu diria a você, se eles não acreditam nos pregadores da praça pública, nos pastores que pregam na igreja, nas pessoas que convidam você, quase que implorando para a pessoa vir para a igreja, como se o Senhor estivesse implorando, pelo amor de Deus, deixa eu te salvar. Na verdade, nós é que deveríamos implorar ao Senhor, Senhor me salva, me socorre, mas a gente tem pregado o Evangelho de uma maneira, parece que já mudou. Agora a pessoa faz um grande favor a Deus entregando a sua vida a Jesus. E alguns falam assim, o dia que eu aceitei Jesus, não é o dia que eu aceitei Jesus, é o dia que Jesus me aceitou. Porque Jesus declarou lá para os seus discípulos, ele falou, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi vocês. É o Senhor que nos escolheu, o Senhor está te escolhendo, senão essa palavra não estava chegando até você agora. O Senhor tem uma obra muito grande na sua vida, senão Ele, Senhor, não estaria falando isso com você nesse momento. Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus não joga conversa fiada, com Deus não tem papo furado. Se Ele está falando com você é porque Ele quer fazer, e Ele vai fazer em nome de Jesus. Tampouco eles vão se deixar persuadir ainda que alguém ressuscite dentre os mortos. Deixa eu falar para você, uma pessoa que ressuscitou dentre os mortos, e as pessoas ainda não acreditam nela. As pessoas hoje ainda comemoram a Páscoa, mas nem sabem o verdadeiro sentido da Páscoa. Jesus ressuscitou dentre os mortos, e muita gente ainda não crê nele. Muita gente ainda não acredita na pregação, como Isaías, na época de Isaías também não acreditaram. Quem creu em nossa pregação? O mundo não acreditou, o mundo da época não acreditou quando Noé falou, eu estou construindo uma arca e Deus vai destruir essa terra com água. Só a família de Noé acreditou nele. E os dias de hoje, as pessoas também continuam não acreditando. É uma coisa tremenda o que acontece no Brasil, e eu quero que você me ajude a orar por isso, para que o mal acabe.
Porque muitas das vezes alguns políticos nessa nação foram eleitos com a seguinte frase: ele rouba, mas faz. Ora, eu não posso eleger um ladrão, ele vai continuar roubando, vai continuar prejudicando. Ele rouba, mas ele me deu cesta básica. Eu sei dos erros. Aí você vê imagens de uma pessoa pegando uma mala com 500 mil reais, cheio de dinheiro, mas porque não tinha autorização da justiça, aquela filmagem provando o mal acontecendo ali, a corrupção acontecendo, não serve como provas. É uma coisa tremenda. O que acontece por quê? Porque as pessoas não creem, não acreditam, não veem. Está claro, está óbvio, mas não creem. E eu quero dizer uma coisa óbvia: sem Jesus a tua vida não é nada. Sem Jesus você não era nada. E se hoje a gente é alguma coisa, é por causa do Senhor que está na nossa vida. Creia em Jesus, ainda que você não tenha botado a mão no buraco da mão dele, como Tomé queria colocar, e falou: não, se eu não ver o buraco na mão de Jesus, ou ferida do seu lado, botar o meu dedo lá dentro, eu não acreditarei. E Jesus aparece para ele e fala assim: então põe a mão no buraco da minha mão, porque ainda está aberto aqui, ó. Pode ver? Aí Jesus dá a seguinte declaração: bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Ora, eu não estava aqui quando Jesus morreu naquela cruz, mas eu creio, porque a palavra de Deus, ela declara isso. Mas eu também creio por outro motivo, porque diz a palavra que aquele que está em Cristo é nova criatura. E hoje não é só mais pelo que eu leio, mas pela obra que Deus tem feito na minha vida. E eu quero que você tenha uma experiência viva com Deus, que você vai ver a tua vida ser transformada. Se você tinha um vício, esse vício vai ser vencido na sua vida, em nome de Jesus. Se o teu lar era destruído, o teu lar vai ser transformado em nome do Senhor Jesus Cristo. Fiquei feliz ontem de ver uma reportagem sobre os doentes dos hospitais. E o médico falando numa emissora que a gente não está recomendando ninguém mais assistir, aquele médico estava falando assim: já não é mais uma coisa da nossa cabeça. Quando o médico hoje fala para a pessoa: ora pelo seu parente que está morrendo, ele falou assim: já foi comprovado o resultado da oração. Só você procurar que você vai ver, essa notícia está lá. Uma coisa tremenda. Já virou artigo científico, porque há poder na oração. Porque quando a pessoa ora ao Senhor, Deus responde, irmão. E ele falou: e muitas dessas pessoas, o aparelho do hospital não quebra, mas na hora que você compara com a pessoa que não recebe oração nenhuma, aquele aparelho para de funcionar. E a pessoa sofre, uma coisa tremenda. Eu falei: misericórdia, como é que pode? A gente prega isso o tempo todo, a gente leva as pessoas a crer, mas na hora que acontece a gente fica até surpreso. Diz a palavra de Deus em Romanos 6, que Jesus morreu, mas Ele ressuscitou. E diz essa palavra tremenda, depois você pode ler lá, Romanos capítulo 6, versículo 1 ao versículo 14, que diz que Ele ressuscitou e que a morte já não tem mais domínio sobre Ele. E o último inimigo para nós a ser vencido é a morte. Mas eu quero dizer uma coisa para você: se hoje você morrer com Cristo, você vai ser recebido igual Lázaro pelos anjos de Deus e vai ser levado ao seio de Abraão, e você vai viver eternamente com o Senhor. É por isso que pregamos o Evangelho. É por isso que esse mesmo texto lá em Romanos fala: então não reine o pecado no teu corpo, de modo que você obedeça às suas paixões. Não ofereça mais os membros do seu corpo como sacrifício, instrumentos de iniquidade e do pecado, mas se oferece a Deus, apresente-se ao Senhor, que como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, e graças a Deus por isso. Eu quero encerrar essa palavra dizendo somente o que está em 1 João capítulo 2, versículo 6. Esse versículo eu decorei na minha adolescência,
E eu quero dizer para você que muitas pessoas, se você falar, que dia é hoje? Hoje é domingo, hoje é Páscoa, hoje é o dia da ressurreição. Hoje é o dia que comemoramos a ressurreição de Jesus. Você pode sair quer dizer, as pessoas nem estão saindo, mas se nós sairmos aí por aí nas ruas e perguntarmos se a pessoa crê em Deus, ela vai dizer, eu creio em Deus. Não, eu acredito em Jesus, mas a sua vida está completamente longe de Deus. Uma coisa é falar que você crê, e a outra coisa é você crer de verdade. E 1 João capítulo 2, versículo 3 diz assim, que não basta só a pessoa dizer que crê, porque diz lá esse texto, aquele que diz que está nele, esse deve andar assim como ele andou. Vou dar um exemplo muito claro, muito rápido. Quando Jesus foi preso pelos soldados para ser crucificado, Jesus falou assim, eu estava todos os dias com vocês no templo, por que não me prenderam lá? Ora, se Jesus sendo Deus, Jesus ia à igreja, por que eu, um mero mortal, não vou para a igreja? Muitas pessoas deixam de estar na casa do Senhor, arrumam N defeitos, só não vê defeito em si mesmo. Se Jesus orou e jejuou, orou ao Pai e jejuou, e ainda ensinou, e falou, essa casta, a casta de demônios, que não sai a não ser por força de oração e jejum. Ora, se Jesus orou e jejuou, por que eu não? Estamos num propósito de 40 dias de oração e jejum, para que esta praga, este mal cesse, porque as expectativas dos nossos governantes e do mundo inteiro é que um dia todos vão pegar, assim como todos já pegaram gripe. Só resta saber quando, só resta prolongar o dia. Mas eu quero quebrar esse mal em nome de Jesus. Estamos orando, repreendendo o mal, para que ninguém pegue praga nenhuma. E você precisa orar comigo, você precisa entrar nessa campanha. E todos os dias, já quero dizer aqui, estamos mandando um versículo bíblico e uma oração gravada, 3 minutos de oração no máximo, e você recebe lá pelo teu WhatsApp. Nós estamos orando nesses 40 dias. Hoje é o 12º dia, dia 12, 12º dia. E nós vamos até o dia 10 de maio, onde a gente crê que essa igreja vai estar cheia aqui no Dia das Mães. E todo mundo curado, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração, essa é a nossa fé. Mas você precisa entrar nessa batalha, você precisa crer na pregação. Você precisa crer naquilo que está na palavra de Deus há muitos e muitos anos. E encerrando, diz aqui que o Senhor Jesus, Ele foi moído, Ele foi humilhado, Ele enfermou para a nossa salvação. No versículo 11 fala que Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Que o Senhor olhe para a tua vida, para a tua alma e fique satisfeito nesse dia, porque Ele justificará muitos, porque as suas iniquidades Ele levará sobre si. O Senhor me escolheu você, e que nós possamos colocar nossa vida no altar de Deus. Vamos orar neste momento. Senhor, nosso Deus e amado Pai, nós queremos te louvar, te glorificar, te engrandecer o nome, porque o Senhor é Deus. Eu quero te agradecer, porque não é mérito meu ou mérito próprio, mas é o teu amor e a tua misericórdia. Eu quero pedir que o Senhor encha esta vida com a tua presença, com o teu poder real, e que essa pessoa possa neste momento, independente de sentir ou não, ter a certeza de que o Senhor está na sua casa, na sua vida, que o seu coração está sendo aberto para o Senhor e para esta poderosíssima obra que o Senhor quer fazer. Que cada lar, cada família representado aqui nesse momento, ó Pai, vendo este vídeo, ou algumas pessoas aqui na igreja, eu quero pedir a tua bênção, que o Senhor entre nesta casa, nesta família, e faça uma obra poderosa. Sê conosco, perdoa os pecados, meu Pai, limpa, e ó Deus, traga neste momento a tua vitória. Nós estamos orando nesses 40 dias, e nesse dia nós recebemos, meu Pai, esse versículo que diz que nós não somos dos que retrocedem para a perdição, somos dos da fé,
para a conservação da alma. Então que essa pessoa que estava retrocedendo, parando, olhando atrás, ela volte, se arrependa e caminhe em direção àquilo que o Senhor tem, a cruz de Cristo e a nossa salvação. Ser com cada um. Eu quero abençoar cada lar, quero abençoar não só nesta área, mas pedindo que o Senhor supra cada uma das necessidades. Meu Deus, diz a tua palavra, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus a cada uma das necessidades. Então, meu Pai, supra as necessidades, dê a vitória, em nome de Jesus. Amém. E glorificado seja o nome do Senhor. Você aí na sua casa, aqui na igreja, glorifique o nome do Senhor, exalte ao Senhor, porque Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda a adoração. Graças a Deus. Diga assim, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Meus queridos, nós queremos falar algo também importante. Algumas pessoas me perguntaram, pastor, como eu posso ser fiel dizimista? Como eu posso continuar sendo fiel dizimista, melhor dizendo, ofertante da casa do Senhor e da sua obra? Nós, como eu tenho dito, estamos fazendo esta campanha de ampliação do nosso templo e quero dizer para os irmãos que nós já estamos fechando contratos pela fé. Por quê? Porque vai acontecer, essa igreja vai ficar maior e uma multidão vai chegar até aqui. E uma multidão Deus vai trazer para este lugar e nós vamos estar aqui adorando ao Senhor mais forte do que antes, melhor do que antes. E se você quer fazer parte, pode me pedir, eu posso enviar pelo WhatsApp isso aqui, ou eu posso levar até você. Mas tem uma senhora que falou, pastor, o senhor pode vir na minha casa, o senhor pega o meu cartão e o senhor transfere para a conta da igreja. Irmãos, nós não fazemos isso, eu não faço isso. Alguém na sua família pode fazer, e aqui estão os dados bancários da nossa igreja, que você pode transferir, depositar, que você pode continuar fazendo parte, Banco do Bradesco, agência, está aí a conta, o CNPJ, que é importante. Se você precisar disso também por escrito, nós podemos mandar. O meu telefone vai aparecer aqui agora, você anota o meu telefone. Se você quer receber essas mensagens, essa oração diária, pastor, eu quero até receber as anteriores, entra em contato comigo pelo WhatsApp, e você vai receber, eu vou mandar para você, e todos os dias, até o dia 10, vai acabar no dia 10, até o dia 10 você vai receber essa oração, e esse versículo do dia, da oração que nós estamos fazendo. Tem pessoas recebendo no mundo todo, graças a Deus, até pessoas que não são cristãs me pedem, e eu estou mandando, e eu estou enviando, e graças a Deus por isso, porque estão sendo abençoados.